Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, penúltimo sermão na nossa série expositiva dentro da primeira carta de Pedro. Série que nós iniciamos lá em novembro. Olha onde é que está novembro, irmãos. Iniciamos essa série, Peregrinos, e tem sido um tempo maravilhoso. E hoje não vai ser diferente. E domingo que vem também será maravilhoso, qual nós estaremos amarrando toda essa série. E vai ser um tempo abençoado. O tema do sermão hoje é graça aos humildes. Quem recebe graça dessa que está no texto ali? Amém? Graça aos humildes. Há uma bênção reservada para aqueles que se encontram nesse lugar. Pedro, então, ele inicia o fim da sua primeira carta agora, e o assunto, primeiramente dito, da carta finaliza no capítulo 4, e o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, ele parte para conselhos práticos e saudações, mas mesmo assim Deus continua usando a vida de Pedro para falar ao nosso coração, amém? Verso 1 ao verso 3, eu queria te pedir para acompanhar comigo no capítulo 5, e eu te peço, continue com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a mensagem, amém? Verso 1, verso 3, de 1 Pedro, capítulo 5, diz o seguinte: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Pedro direciona agora os seus conselhos iniciais no fechamento da carta para os presbíteros daquele lugar. E a palavra que ele utiliza aqui, ela também pode ser traduzida como anciões, como se ele estivesse falando aos mais velhos daquela comunidade, mas no contexto da carta e daquilo que ele está trazendo, a melhor tradução continua sendo presbíteros, aqueles que lideram uma parte da igreja de Cristo. E algumas coisas que parecem ser pequenas, mas que começam a tomar a atenção dos nossos olhos, começam a saltar diante de nós, porque Pedro, mesmo sendo apóstolo, com o encargo e autoridade dada por Deus para guiar e fundamentar o início da jornada da igreja, ele não se acha melhor ou em uma posição de glória maior do que ninguém, mas se coloca como igual. Porque Pedro, nessa posição, ele já começa a ensinar os presbíteros. Porque ele vai dizer: eu falo agora aos presbíteros da sua igreja, falo como um presbítero também, como um pastor, um cuidador do rebanho. Pedro não se acha o melhor, o maior, não se arroga para si algo no qual ele não está trazendo, algo que ele não precisa, porque a vontade, a vida de Pedro não está baseada naquilo que ele faz, na nomenclatura que ele tem, mas no cuidado que ele tem para com o povo de Deus. E muitas das vezes, quando nós encontramos dentro das igrejas hoje, nós não encontramos isso. Um pouquinho que nós subimos, um pouquinho que nós recebemos de uma função, de alguma coisa, de autoridade, já nos achamos diferentes, melhores do que os outros, e Pedro vem nos ensinar: ainda que eu seja o líder da igreja, ainda que eu estou aqui para fundamentar a igreja, trazendo os ensinamentos do Senhor, eu me vejo ainda como vocês, aqueles que têm o encargo de cuidar do rebanho de Cristo Jesus. E eu falo aos presbíteros que há entre vocês, mas falo como um deles. E logo como ele coloca o presbitério no seu ensino e no seu fechamento, Pedro aponta para Cristo e o seu sofrer, mas ao mesmo tempo nos leva a lembrar da glória que há de se revelar. Pedro nos revela aqui também, mais uma vez, ser testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. Quando Pedro nos ensinou através da sua carta sobre perseverança em meio ao sofrer,
Quando Pedro falou a mim e a você durante a carta sobre a questão de se entregar a Deus, o justo juiz, ao invés de se entregar à vingança diante das acusações, diante dos malfeitores, ele não fala simplesmente como alguém que sabe o que é certo, mas Pedro fala como aquele que viu as ações e reações do próprio Cristo. Por isso, às vezes nós lemos Pedro falando sobre perseverança no sofrimento. Não estranhe a perseguição que virá contra vocês, como se fosse algo fora do comum. Abrace a perseguição, é da vida do cristão. Nós podemos pensar assim, o que Pedro está dizendo, ele fala como alguém de fora. Ele fala como aquele que nunca experimentou algo. Mas não, Pedro, ele fala primeiro como testemunha ocular de Cristo. O que Pedro ensina é o que ele viu das ações e reações de Cristo, mas o que Pedro ensina foi algo que ele mesmo aplicou na sua vida. Atos 5 vai nos mostrar que sumiu. Atos 5 vai nos mostrar que, e é relatado através de Lucas para nós, no capítulo 5, que Pedro ele é o quê? Açoitado. Ele não sai murmurando, ele não sai chateado, ele perde algo, não recebe algo de Deus, ele não sai esbravejando contra Deus, mas o texto vai nos dizer que após ser açoitado, Pedro sai alegre? Não, muito alegre. O que o texto vai trazer para nós, que Pedro ele sai em uma plenitude de felicidade, como se no açoite, no sofrer e se encontrar na mesma posição que o Cristo sofredor, ele encontrou a plenitude da alegria. Isso é logo linkado com aquilo que Pedro ensina, porque Pedro no sermão da semana passada, se você vai lembrar, ele vai dizer: bem-aventurados são vocês quando insultados pelo nome de Cristo. Bem-aventurados, plenos, alegria plena, alegria verdadeira, alegria que não se perde por causa das ocasiões da vida. Pedro não nos ensina como alguém que está falando de fora, mas Pedro está falando como alguém que viu e viveu aquilo que ele tem ensinado. Por isso, por que o convite para mim e para você de se alegrar no meio das tribulações, é porque quando nós estamos nela, nós percebemos que estamos no mesmo caminho que o nosso mestre trilhou, completando em nós os sofrimentos de Cristo Jesus. Pedro ensina isso a nós. E o que nós podemos ver sobre a questão de Pedro ser testemunha de Cristo? Porque o que muda nas nossas vidas, e o que muda, o que transforma verdadeiramente no discipulado, é o estar junto, meu irmão. O que transforma no discipulado, o que faz o discipulado ter efeito positivo, é ver como cada um reage diante das situações da vida. Porque a nossa postura grita aos ouvidos daquele que nos vê. Grita. Aquilo que falamos, ele chega no nível, mas aquilo que fazemos ultrapassa o limite das nossas falas. E Pedro também se coloca no lugar do sofrer por Cristo. Então quero que você entenda que o que transformava Pedro, o que transformava os apóstolos, lógico, tinha os ensinos, as parábolas, o sermão de Cristo Jesus, mas muito mais era como Jesus reagia. Veio um para perseguir o Senhor, a Bíblia vai dizer para nós, ele sabia que ele estava vindo para botar ele à prova. Irmão, quando a gente sabe que alguém está vindo para querer pegar a gente, nós já fica doido, irmão. Quando sabe, se você já se deparou com alguém que fala alguma mentira contra você, ou fala a seu respeito, mal de você, e você se depara com essa pessoa rindo e se tratando bem, quem já teve essa sensação aí? Bom, o que nosso coração fica querendo? Vou matar essa pessoa aqui agora. Vou falar para ela que eu sei de tudo. A gente fica assim, irmão. Essa pessoa não tem a cara de pau, ela falou mal de mim com aquele amigo ali, ó. Nossa, ele não curtiu a minha foto. A gente fica revoltado, não reagiu meus stories. Que isso? Ele colocou uma carinha estranha no meu negócio, e agora está aqui rindo para mim, eu vou matar ele.
E a gente fica dessa forma querendo fazer, e isso vai fazendo o que, irmãos? Vai mostrando a forma com que nós agimos, as nossas reações. E aí Pedro estava do lado e vendo assim Jesus, ó, sabendo que veio para colocar a prova. Senhor, como é que é? Qual que é o melhor mandamento? Não, diz você, ué. Como é que você lê? Como é que você interpreta? Ah, eu vejo assim, então beleza, vai lá e faz isso. Ah, não, mas quem que é o meu próximo então? Não, mas peraí, eu vou te contar uma história. E aí no final, quem que foi o próximo? Nesses momentos, nesses diálogos, encontros, ele estava ensinando e moldando a vida dos discípulos através do quê? Discipulado. Por isso que a vida na vida é extremamente importante na vida do cristão, irmão. É estar perto, porque aí de fato conhecemos quem é a pessoa. Não é, irmãos? De longe nós temos o quê? Os nossos pré-julgamentos. Quem já quebrou a cara com você naquela pessoa é metida demais, pessoa mesquinha. Crente não tem esse pensamento, né, irmão? Isso eu estou falando, que eu estou desenhando uma pessoa que não é crente, amém? Aleluia? Pessoa mesquinha, que é a pessoa. Aí a pessoa que não é você, encontra com essa pessoa e fala assim, olha que pessoa maravilhosa, que pessoa doce, que pessoa agradável, porque você teve o quê? O contato, o encontro. Antes, na distância, estava somente aquilo que nós julgamos através até dos nossos olhos. Mas na vida, reconhecemos quem é. Então, quer viver o discipulado? Gruda na pessoa, irmão. Vai andar com a turma aí. Leva essa pessoa para ver você pescando. Leva essa pessoa para ver você jogando bola. Fala com ela assim, vou lá em Patinga, vão comigo para você ver como é que eu sou no trânsito. Isso é discipulado, se transforma. Porque eu falar com vocês aqui, irmão, tem que cumprir a lei. Vocês vão, aí vocês falam, você é certo. Aí vocês vê o pastor passando igual um jato na rua. Aí você fala, não adiantou nada que ele está falando. Ah, o pastor, ó, ele está com alguém morrendo no carro. Ele está passando igual um louco. Por quê? Está atrasado para estar no EBD. Hoje eu até estou confessando meu pecado aqui, irmão. Devo ter cortado uns 15 sinal vermelho hoje. Passei igual, estou confessando meu pecado para vocês, e Deus me perdoa, e vocês me perdoam também. Fui fazer uma corrida hoje de manhã, e as bênçãos da banda dos bombeiros, eu quero saber de banda de bombeiro, fui lá para correr, atrasou. E aí eu ia chegar em casa 10 para as 9, ia chegar tranquilo para o EBD, que hora que acaba lá, irmão? 9h05 eu estava lá no Parque Panema. Irmão, passei igual um fantasma nessa BR aqui, irmão. E cheguei, graças a Deus, Senhor, eu só falei, Senhor, me guarda, me perdoe e me guarda, me perdoe e me guarda. Imagina, né? Notícia, pastor em alta velocidade, capota o carro, misericórdia, irmão. Pela morte, pelo pecado. O pessoal ia falar, estava pecando, ia me julgar ainda. E certo, estava errado. Então o que transforma, irmãos, é ver a nossa postura, estar perto. E Pedro agora também, no início do fim, Pedro também se coloca no lugar do sofrer por Cristo. O que Pedro vai trazer para nós? Não é por ser apóstolo, não é por ser presbítero, líder da igreja, que eu estou isento de sofrer. Por que Pedro coloca isso, irmãos? Porque Pedro coloca assim, olha, eu também, como coparticipante de quê, irmãos? Da glória que há de ser revelada. Então por que a gente tira essa conclusão? Porque o Pedro ensinou agora atrás. Um pouco atrás, Pedro vai dizer para nós que aquele que alcançará a glória que há de ser revelada é aquele que primeiro fez o quê? Sofreu. Aquele que primeiro se entregou. Aquele que se entregou como oferta ao Senhor. Então Pedro coloca para nós o seguinte: eu mesmo estando na posição de liderança, eu estou aqui como coparticipante da glória que há de ser revelada, mas nós sabemos através do ensino de Jesus e do próprio Pedro, que a glória vem após a entrega e o sofrer. Por isso há um convite para mim e para você, meus irmãos, permaneçam firmes. Permaneçam fiéis ao Senhor, continuem caminhando, mesmo que cambaleando, mesmo que lentamente, porque há uma glória a ser revelada na volta de Cristo, e os que permanecerem fiéis ao Senhor, participarão desta glória e graça maravilhosa. Permaneça. Vira para esse irmão que você lá e fala assim, permaneça, meu irmão. Fala com ele, irmão, fala assim, caminhe. Pode falar com ele, irmão, com cara de profeta, fala com ele assim, dá mais um passo, meu irmão. Fala com ele em nome de Jesus, amém? Porque há uma glória que será revelada na volta de Cristo para aqueles que permanecem fiéis.
Quer ser participante da glória? Não tem como fugir da entrega ao Senhor. E agora Pedro, ele já aponta para onde? Para os presbíteros. E Pedro dá 3 imperativos para os líderes da igreja. Isso serve para o rebanho julgar a liderança sobre a qual tem se colocado. Primeiro, Pedro diz que os presbíteros pastoreiam o rebanho de quem? De Deus. Primeira coisa, não por obrigação. O que temos aqui, o que Pedro está dizendo, é fazer por força ou por exigência. E não por convicção de chamado e plena vontade de Deus. Irmãos, é muito ruim se deparar com alguém que claramente está fazendo algo por exigência e obrigação, e não porque assumiu uma responsabilidade por clareza de vocação. Fica pesado, fica forçado e fere ambos os lados. O caminho para nós agora que Pedro está cobrando aos presbíteros, mas ensinando a igreja de Deus, é caminhe com quem tem convicção de chamado, que faz por boa vontade do Senhor, porque ele sabe que caminha pela voz clara de Deus. E como entender? Irmãos, esses que pastoreiam a igreja do Senhor, não por obrigação, nunca te cobrarão nada em troca a servir você. Os que lideram, os que cuidam, os que servem e fazem por obrigação para ter um status, para ter um lugar, de destaque, esses que fazem não por convicção, mas para o seu próprio coração, sempre cobrará algo em troca. Sempre. Porque ele faz porque ele deseja a honra, ele deseja a posição, ele deseja o reconhecimento. Irmão, se alguém um dia chegar, e se eu um dia chegar cobrando a vocês honra, um reconhecimento pela posição, primeiro, eu já perdi. Segundo, irmãos, não faça, porque eu estou perdido na caminhada. Honra não se cobra, honra se recebe e se dá por plena consciência de agir. Entendendo que o Senhor diz para nós, através da sua palavra, honra aos que merecem honra. Mas aí Paulo vai ensinar aos filipenses também que todos, nós devemos considerar todos o quê? Além de nós mesmos. Então a quem eu devo honra? A todos. É só o pastor? Não. É a todos. É só quem tem alguma posição? Não, irmãos. Isso é uma via tão de mão dupla, é algo tão doentio, que aquele que reclama do líder que é honrado e ele não tem nada, é o mesmo que só honra quem tem posição. Ele fala assim, nossa, esse aqui, olha, não faz nada para ninguém, não sei o quê, mas ele também não honra o igual, ele só honra o diferente. E isso é algo que vai minando as forças de cada um para o outro. Ah, não, eu posso até orar por você, mas aqui, me abençoa. Eu posso até ter esse tempo com você, mas faz algo, eu estou ofertando a minha vida na sua vida, hein? Fuja destas pessoas. E você não seja esta pessoa. Faz porque o seu coração é totalmente movido por uma santa vocação. Não faz porque todo mundo está fazendo, não faz porque você acha que é legal, não se coloca à disposição porque você acha que ali é seu lugar. Caminhe e peça a Deus uma clareza vocação diante de você, porque assim não se torna pesado para você, não se torna forçado e você não vai machucar outros. Porque aquele que não caminha por clareza, ele nunca vai ser honrado como ele deseja, irmão, porque o coração do homem é um poço sem fundo. Já tentou, irmão, satisfazer a esposa no dia que ela está falando que só quer algo gostoso? É impossível. Não é, irmãos? Os casados aí, sabe o que eu estou falando? No dia que a esposa fala assim, eu quero comer alguma coisa gostosa. O quê? Um trem. Acabou, irmão.
Irmão, você pode fazer qualquer coisa que você se pinta de comida. Você faz, no final vai falar assim ainda, vai comer buchinho cheio. Lá em casa acontece assim, mas não era ainda o que eu queria. Aí você fica assim, não, o que é isso? Estou sendo enganado aqui o tempo todo, aí. Não tem como eu fazer mais nada. É a mesma coisa, chega nesse ponto, é impossível. E honrar aquele que não tem clareza e que está pelo seu coração, nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai cobrar mais, sempre vai te ferir mais, sempre vai te machucar mais, sabe? Porque nunca vai estar à altura do que o coração ganancioso dele deseja. Então, sirva por convicção e fuja daqueles que servem sem convicção, porque eles irão ferir vocês. Segundo imperativo, irmãos, isso aqui tinha que estar na porta e no gabinete pastoral de todo pastor, irmão. Segundo, não por ganância, mas de boa vontade. Paulo diz em 1 Timóteo 6, que alguns com a mente pervertida e privados da verdade, Paulo vai dizer isso para nós em 1 Timóteo 6, têm na piedade uma fonte de lucro. O que Paulo diz? Que aqueles que têm a mente pervertida e são privados, não conhecem a verdade de Deus, encontram na piedade, na santa vocação, uma fonte de lucro. Irmãos, infelizmente é o que mais vemos nos dias de hoje. Homens e mulheres abrindo igrejas, lutando por cargos de liderança para poderem usurpar e defraudar da igreja de Cristo, usando do evangelho, lógico que um falso evangelho, para enriquecer, usando da confiança dos fiéis, do pouco conhecimento e também da própria ganância dos fiéis, para usarem contra eles mesmos o próprio coração, fazendo o quê? Roubando de quem tanto deseja em Deus ter uma fonte de lucro. Irmãos, as coisas que a gente encontra, muitas vezes eu ficava assim revoltado. Você olha para algumas igrejas, o cara assim descarado, assim, roubando assim. E aí você pega, irmão, você vai para o hotel, a gente vai viajar, nenhum canal pega, só pega o tal canal dos cultos. E aí você está lá na hora de tomar um banho, arrumar, se você desligar, você dorme, você está cansado. Aí você liga o quê? No culto lá, irmão. Aí é iate passando. E aí vai filmar os irmãos no Templo de Salomão. E aí a fila, irmão, dá dó, porque quando você vai ver na fila, é só pessoas que você vê, literalmente, são pessoas simples. Pessoas que estão ali, aí eu ficava revoltado, olha, esse cara passou, esse charlatão está enganando essa pessoa. Mas aí o Senhor vai falar para nós, através de Timóteo, que estas pessoas estão recebendo a própria paga da sua ganância. Eles não estão ali enganados. Eles estão ali porque querem também de Deus ter fonte de lucro. Eles vão ali e entregam tudo que não tem, para por acreditar e querer receber de Deus aquilo que o coração tanto almeja. Então, irmãos, é o que mais acontece. Se a gente for pegar, se a maioria dos pastores que temos hoje, principalmente os cheios de pompa, irmãos, os famosos aí, se fosse proibido, tivesse uma lei que fosse proibido da igreja ou de algum membro ofertar alguma coisa na vida de pastor, irmão, ia diminuir drasticamente. Mas drasticamente. Irmãos, a gente conhece, e nessa vida de fazer convite para irmão para pregar, eu parei com isso, sabe por quê? A gente fala assim, nossa, essa pessoa que tanto Deus usou para me abençoar, não estou acreditando. No ano passado eu fui entravar um convite para um pastor, benção, irmão. Pensa numa palavra abençoada. Sabe quanto que ele pede uma oferta abençoada para pregar? 12 mil. Eu não estou inventando, tá, irmão? Resposta que eu recebi, tá? Da assessoria. Irmão, me fala quem recebe por 1 hora 12 mil aqui. Em qualquer profissão aí. Aponta para mim, hein? Tirando o Denner. O Denner pensou, esse é o troco da minha carteira. Caiu aqui 12 mil. Irmãos, 12 mil. E aí sabe o que isso vai gerando em nós? Frustração. Fala assim, cara, achei que esse cara era diferente. Aí a gente escuta o pastor falando assim, eu não cobro para pregar. E você já viu ele pregando em igreja pequena, irmão? Não vai, irmão. Não tem agenda nunca para igreja pequena. Sabe para quem vai ter agenda? Para a igreja grande. Que sabe que está garantido lá uns 8, 9, 10 mil de oferta.
E eu estou falando, irmão, de algo assim. Uma vez eu procurei um outro pastor, que eu consegui o contato do WhatsApp dele, por quê? Eu sou um grande amigo do sobrinho dele. Olha o caminho, você vai fazendo um caminho. Aí eu fui atrás do meu amigo e falei assim, olha, você me passa o contato do seu amigo? Passou o contato. Eu fui lá e falei assim, ô meu irmão, você é sobrinho tal do seu tio, aqui, você me passa o contato dele, eu posso usar o seu nome, falar que eu consigo o contato dele pro seu nome, para chamar ele, tal. Toma aqui o contato do meu tio. E é estourado no Brasil, irmão. Mandei a mensagem para ele, um textão, irmão. Deus abençoe, ministério abençoado, não sei o quê. E eu já sabendo dessas agendas, o que eu faço assim? Eu queria te ver se em julho você consegue estar na igreja. Irmão, de um texto gigante, nem um bom dia ele deu. Foi mal educado como muitos são. Que não consegue dar um bom dia no WhatsApp. Que não tem educação. Aí nem um bom dia ele deu, ele só falou assim, não tenho data para esse mês. Eu já sabia para onde ia a conversa, mas eu fui só para mim ter a certeza escrita na minha frente. Eu falei assim, e o segundo semestre? Também não tem. Eu falei assim, para o ano que vem? Não tenho data para o ano que vem. Irmão, diante de Deus, irmão. E eu falei assim, olha, seu sobrinho, que me deu seu contato, tal. Irmão, foi desse jeito. Não deu bom dia, não tenho data para o mês, não tenho data para o segundo semestre, e para o ano que vem também estou lotado. A gente já teve na nossa igreja a experiência de um pastor também renomado, que fechou a agenda com a gente, 2 dias antes da conferência, disse que não poderia pregar, a esposa estava doente, que teria que ficar em casa com ela, cuidando dela no hospital, e sabe onde ele estava no dia da conferência que ele pregaria na nossa igreja? Pregando na Lagoinha. Olha que bênção, irmão! Olha que pastor mentiroso do cão! E fala assim, irmãos, porque fazem por ganância. Irmãos, esses dias eu vi. E por que eu estou te falando isso, irmão? Porque a gente se perde nisso, irmãos. Às vezes, quando as coisas apertam na área financeira para nós, a gente pega e entra na conversa desse charlatão. E mesmo nós lutando para ser uma igreja madura, ensinando a palavra, às vezes você pode cair num momento de desespero, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, eu vou cortar um pouco aqui agora do pastor. Se você está aqui apostando, irmão, no negócio do bet, eu oro a Deus porque você perca todo o seu dinheiro. Se você não parar agora, em nome de Jesus, se você estiver investindo dinheiro em aposta esportiva, em nome de Jesus, que você perca todo o seu dinheiro e se arrependa. Confie em Deus e pare de ser um avarento. Voltando agora para os pastores. Um dia desse, um pastor aqui da região, irmão, muito grande, ele pregando com o pix dele na tela. Diante de Deus, irmão. Porque o nosso olho é bom, né? Meu não, é minha esposa. Ela tá assim, uai, tem um CPF na tela do trem, nos stories dele aí. Deixa eu fingir se eu vou fazer um pix para esse CPF. E era, irmão, o pix do pastor no meio da pregação. É o que a gente quer, pessoal, irmãos. Irmãos, é para esse lugar que a gente vai caminhando, e se a gente não estiver atento, a gente cai, sabe por quê? Esses mesmos é os que prometem tudo do Senhor, cobrando absurdo para dar o que receberam de graça, irmãos. Cobrando caro, exigindo caro para entregar aquilo que Deus entregou de graça. Exigem os melhores hotéis, melhores passagens, melhores restaurantes. Em nome de Jesus, parem de seguir essas pessoas, eles tornarão vocês iguais a eles, irmãos. Domingo passado nós tivemos uma palestra sobre finanças aqui. Quer receber de Deus a bênção de Deus financeira? Vai trabalhar, aleluia! Acorda cedo, faz seu devocional e sai com garra para entregar a sua vida no seu trabalho. Amém, irmão? E Deus vai te prosperar em o nome de Jesus, porque Ele é gracioso, mas não te deve nada. Aleluia. Irmãos, hoje pode você estar dando bem, tá? A gente fala, mas não tem como, porque está acontecendo, os movimentos estão acontecendo, tem cura até acontecendo no meio do movimento, a conta, o dia chega, irmão. Nós falamos isso aqui na EBD hoje, você não paga a conta da CEMIG esse mês que vem vai vir 2 contas para você. Você acha que a CEMIG esqueceu de você? Está lá o seu nome no quadro dela. Aquele abençoado, não esqueci de você não. A conta vai chegar. A gente acha que o juízo de Deus não vir de forma imediata, o Senhor está aprovando a nossa conduta, uma hora a conta chega. Irmãos, agora eu pego esse lado, mas eu quero também somente falar um outro ponto, porque a igreja ama extremos.
Então a gente tem pessoas também que apontam esses erros, e a Bíblia aponta, mas tem outros que vão para outro lugar também, que são contra qualquer remuneração de pastores e líderes, e eu não fico com o achismo de ninguém, a gente continua com a palavra da mesma forma, amém? Da mesma forma que a gente fica com a palavra para não pastorear por ganância, a gente fica com a palavra para o outro lado. Paulo diz para nós em 1 Timóteo, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Terceiro imperativo, não como dominadores. A maioria dos pastores gananciosos são excelentes em dominar. Muitos hoje, por imaturidade na fé, se colocam dentro de gaiolas de cobertura espirituais, irmãos. Pastores em que os membros têm que dar relatório de pecado, irmão. Eu fiquei sabendo disso, eu fiquei chocado, irmão. De irmão que chegou na nossa igreja e fui contar assim, eu não confio na igreja mais. Irmão, todo sábado ele tinha que dar um relatório dos pecados que ele comentou para o líder, irmão. Passar lista. De lugares que a gente acaba se colocando, onde temos que pedir permissão para decisões da nossa vida. De chegar ao ponto de falar que se você não estiver debaixo da minha cobertura espiritual, você vai morrer. Irmãos, vocês têm sobre si o sacerdócio real. O véu se rasgou. E vocês muitas vezes, em nome de Jesus vocês não, mas a igreja tem colocado-se dentro desse lugar e fechando o véu novamente, se colocando debaixo de pessoas que são doentes, e não são aqueles que cuidam do rebanho. Irmão, se você quiser um dia me pedir conselho para qualquer coisa de sua vida, irmão, a gente vai sentar. O que eu não consegui te aconselhar, porque está além da minha sabedoria, o que eu vou poder fazer é orar por você, mas eu nunca vou te obrigar ou te direcionar o que você tem que fazer. Nunca. E se um dia eu fizer isso aqui no altar, irmão, pelo amor de Deus, no final do culto, não me deixe embora sem vocês me brigar comigo. Sem falar que eu estou ficando doido. Pode me chamar de doido, irmão. Eu não vou processar vocês, não. Sabe por quê? Porque eu estou ficando, irmãos. Ah, não escuta outro pastor não, porque só eu que prego a verdade. Não escuta outro lugar não. O que eu posso fazer aqui, ó, foge disso aqui, que isso aqui é falso evangelho. Mas agora vai lá, ué. Você dá conta, você está ali na Bíblia durante a semana, eu estou só te aconselhando, vai lá ouvir. Mas não vem depois chorar, me engano, porque você está julgando Deus, porque você acreditou na mentira, no charlatão, não. Mas o que acontece nos dias de hoje, pessoas que proíbem um ao outro, aquele que está, a palavra vai dizer para nós que o pastor, os líderes estão para servir e para levar ao amadurecimento em Cristo Jesus, para o cuidado, o ensino, a repreensão, mas sempre entendendo que vocês são rebanho de Cristo, e assim devemos caminhar sendo exemplo para vocês, refletindo a glória de Deus e nunca se colocando acima da verdade, de correção e de falhas. Entenda, meus irmãos, vocês são de Cristo e não se deixem ficar presos debaixo de homem algum. Em nome de Jesus. A palavra diz para nós que há somente um mediador entre os homens e Deus, Cristo Jesus, o homem. Falei que hoje de manhã, irmão, a gente critica os benzedeiros, mas nós vamos atrás de gente que ora. Vamos com a irmã que ora lá não sei na onde, irmão. Ore na sua casa, irmão. Se posicione como homem ou mulher de Deus em casa. É lógico, irmão, convida outra pessoa para te ajudar na oração, mas entenda, você tem acesso ao seu Pai. Não caminhe dependendo de outros, meu irmão. Quiser minha oração, o outro está vendo aí, irmão. Falei, vai vir menino, vai não, eu vou orar, ué. Vou orar. Quiser minha oração, tá aí, irmão. Mas, irmão, você tem acesso pleno ao Pai. Ore, impõe a mão sobre os seus meninos. Tem um pai que fala assim, não, meu menino está endemoniado aqui em casa, quebrando tudo, igual um Souza. Aí, o pai não faz nada, irmão. O pai e a mãe ficam assim, chamar o pastor para vir orar. Eu vou chegar, eu vou orar por você. Se você que é um pai frouxo, uma mãe frouxa, ora nesse menino, repreende, educa ele. É você que não deu limite para ele, aí. É você que não deu limite para o seu filho.
Nós precisamos entender, a palavra diz, não liderem como dominadores. E eu peço a vocês, em nome de Jesus, não se deixem dominar. O verso 4 diz o seguinte: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Aí Pedro, na mesma hora que ele coloca os presbíteros e traz o alerta, ele diz, o Supremo Pastor, o dono verdadeiro desse rebanho, vai vir. Ele vai chegar. E ele vai perceber e vai ver o que você fez com a sua noiva. Irmão, qual homem deixa alguém fazer uma coisa com sua esposa, um tapa, um empurrão aí? Cadê? Cadê os homens aí? Cadê os maridos? Levanta a mão, irmão. Fala, se você não deixa, levanta a mão. Se você não permite, irmão, a gente vira o changeman. Ninguém sabe o que é changeman, né? Só os antigos aí, Os meninos novos, o que é changeman? Mas aí, Brunão, não conhece nada do que é bom. Então, irmão, nós vira o changeman doido, irmão. Você acha que Jesus vai ser diferente? Tudo que fizermos contra o corpo de Cristo e contra a igreja, a noiva dele, o noivo, o bom e supremo pastor voltará e verá e receberemos aquilo que fizemos. Nossos olhos são voltados novamente à volta e à manifestação do supremo bom pastor. E agora o alvo de Pedro é que quando o bom pastor se manifestar, aqueles que se posicionaram e caminharam segundo a vontade de Deus, receberão a coroa que nunca perde o seu brilho, algo que nunca se perderá. Irmãos, quando esse dia chegar, Jesus trará com eles recompensa, amém, irmão? Amém? Creia nessa verdade do Senhor, é algo totalmente diferente daquilo que o nosso Senhor experimentou aqui. Enquanto Ele usou uma coroa de espinho, Ele dará aos seus a coroa que não se perde. Quem vai receber essa coroa, dá uma glória a Deus aí. A palavra do Senhor vai dizer para nós, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que recompensa os que buscam. Se aproxime de Deus crendo, Jesus irá me recompensar. Não vá para Ele por isso, mas creia que acontecerá, porque Deus é aquele que recompensa. Verso 5 diz para mim e para você, peça igualmente aos jovens. Cadê os jovens aí? Eu vou falar de novo, só para vocês redimir, peraí. Cadê os jovens aí, irmão? E agora vocês viraram jovens de verdade, aí. Foi um desafinado, irmão. Nós foram em 5 notas. Peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Cadê os mais velhos aí? Ninguém. Cadê os mais velhos, irmão? Aleluia, eu tô aí, irmão. Ninguém é velho nesse lugar, não? Deus é bom, derramou juventude nessa igreja. Eita glória, aleluia. É porque os velhos estão sem força. Tá, não, mentira. Você é forte no Senhor. Sujeito aos que são mais velhos, e que todos se revistam de quê? De humildade, no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro termina os seus conselhos para os pastores e tem como alvo primário agora os jovens, que são impetuosos, amém? Jovem é impetuoso, irmão. Segurar jovem, adolescente é uma luta. Eu já estou me preparando lá em casa, quando a minha estiver mais velha. Estou me preparando, vou sossegar ela. Adolescente, o jovem impetuoso, tem força, tem vigor, muitas vezes nunca para e não sabe desacelerar para poder ouvir e se aconselhar. E a primeira coisa que Pedro diz para nós aqui, instruindo aos jovens, vocês jovens que estão aqui hoje, estejam sujeitos aos que já caminhou por mais tempo a estrada da vida, meu irmão. Pare, desacelere. Importe que o seu pai não conhece de tecnologia, senta com ele lá, mas ele te entende de vida. Ele sabe de sofrimento, ele sabe de te pegar o boi pelo chifre e caminhar. Senta e vai ouvir, irmão. Senta e pede ao pai, como é que era a sua época na escola, como é que você fazia? Eu estou com essa dificuldade aqui, ó. Senta, escuta, esteja sujeito. E aí o que Pedro vai dizer também, aqui podemos trazer para nós o coração a questão de tirar o conselho, mas também nós não podemos esquecer a palavra que foi trazida a nós, que é qual? Sujeição, obediência, respeito para os mais velhos, principalmente que são da sua família, irmão. Irmão, eu vou falar a verdade com você, quando eu vejo um adolescente
respondão com o Pai, irmão, meu sangue tá na hora. E o Espírito Santo faz comigo assim, ó. Primeiro, se é de Deus. Segundo, ele não é filho seu. Ó, eu fico doido, irmão. Irmão, porque na minha época, pelo menos, irmão, se eu tretasse com alguma coisa, o ar acabava. Aí fala, não, aí vem a nossa geração, psicologia positiva, não fala não. Que não, pai. Não é não, pronto, é. E não por quê? Porque eu falei que não é não, eu vou te dar limite e pronto, acabou. E respeita os mais velhos. A gente fica nessa modo positivo, os meninos estão crescendo sem limite, irmão, respeitando ninguém. E aí a palavra do Senhor vai dizer para nós, jovens, sejam sujeitos aos mais velhos. Entenda isso a vocês. Mesmo que o mundo diga que o mundo é de vocês, vocês como tementes a Deus compreendem sobre obediência, e isso é glorificar a Deus. E aí o que o texto vai dizer para nós? E antes que os mais velhos começassem a se encher de arrogância e de querer impor a verdade, aí Pedro diz, olha, que todos, todo é o que, irmão? Todo, se revistam da humildade. Onde? No trato de uns com os outros. E assim a gente vai caminhando. Humildade, primeira coisa que nós temos que entender, não é simplicidade. Amém, irmãos? Humildade não é simplicidade. Humildade é o que é o contrário ao orgulho. É ter o pensamento equilibrado sobre si. Muitas das vezes confundimos o ser simples com o ser humilde. E logo nos deparamos com tantas pessoas simples e orgulhosas e cheias de si mesmo. E muitas das vezes o simples, orgulhoso, é o que tem orgulho da sua simplicidade. É o simples que chega assim, você está vendo a minha situação? Nunca posso, nunca dá, né? Como eu sou de Deus, né? Olha a minha humildade aqui, olha aqui minha simplicidade, só mostrando um orgulho, irmãos. É um ego totalmente inflado. Aí eu queria trazer para vocês o que Tim Keller trabalha como humildade no livro Ego Transformado. E vai anotando, irmão, Ego Transformado tem que ser um livro lido uma vez por ano. Uma vez por ano. Você lê Ego Transformado em uma sentada, 80 páginas, o livro é desse tamanhozinho, custa R$17. Irmão, é uma vez por ano no mínimo, você tem que ler aquele livro. E ele vai dizer para nós sobre o que é a humildade. A essência da humildade é resultante do Evangelho. A essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. E a humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito e não inflado. Trata-se de algo absolutamente singular. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa autoestima? De jeito nenhum. Isso em nada se relaciona com autoestima. Paulo simplesmente se recusa a entrar nesse jogo, e ele deixa bem claro, eu não me importo com a sua opinião, mas também não me importo com a minha. Esse é o segredo. A humildade, então, que nós encontramos através da palavra, não é pensar mais em mim mesmo e nem menos de mim mesmo, mas é viver pensando menos em mim. É uma vida meio de anulação sobre mim mesmo. A verdadeira humildade é não ter a necessidade de pensar em si e colocar o outro como alvo do meu esforço. Porque muitas das vezes a gente acha que ser humilde é não reconhecer os dons e os talentos que nós temos. A gente acha que ser humilde é a pessoa falar assim, não, obrigado pelo seu trabalho, foi muito bem feito. Que isso? Não sei fazer isso não. Não. Falta é a falsa modéstia. É o orgulhoso também, porque ele quer que continue falando, não, você é bom. Não sou, você é o melhor que tem. Não, mas é ter um pensamento equilibrado e falar assim, irmão, glória a Deus, graças a Deus te servi bem, mas o Senhor toda glória, e continua, irmão, pensando menos em si mesmo. É ter a necessidade de pensar no outro, isso às vezes é ruim, é se anular sim.
Mas quando vivemos no meio de pessoas que são orgulhosas, ao passo que quando você pensa no outro e não recebe a mesma atitude de volta. Mas quando nós estamos na comunidade de fé, vivendo em obediência, eu sei que eu não penso em mim mesmo, mas eu estou com mais humildes no trato e logo o outro vai pensar em mim. E vai me servir enquanto eu sirvo o outro. E a Bíblia vai dizer para nós: revistam da humildade no trato do Evangelho. Entenda, no trato de uns com os outros, sejam uns humildes. Quando nos relacionamos, temos que pensar no outro, porque temos a verdadeira humildade fluindo em nós. Então Pedro traz Provérbios 3:34 aos leitores. Provérbios 3:34 diz o seguinte: certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. E Tiago vai dizer a mesma coisa, no Tiago capítulo 4, verso 6, que ele diz: mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, entenda, eu quero que isso entre no seu coração, porque o orgulho bloqueia o nosso coração para ouvir sobre orgulho, porque ele quer se proteger dentro do seu coração. Mas comece a se avaliar hoje. Quando decidimos andar segundo o nosso orgulho e ego inflado, as nossas pretensões e ser vistos como os melhores que o outro, quando nos achamos melhores que o outro, temos o orgulho, e no orgulho, o impeditivo de servir e se doar. Porque como eu vou servir alguém que é menor do que eu? Como eu vou me entregar para alguém que não pode me dar nada em troca? Mas eu só vou fazer isso se no final da conferência o pastor chamar a gente lá em cima do altar, para eu ficar lá em cima lá e receber o aplauso. Não, mas eu quero servir no ministério onde todo mundo vai me ver. Eu não vou te atender, sabe por quê? Você não é ninguém, quem que é você na igreja? Você não vai poder nem falar bem do pastor, bem de mim com o pastor, então não quero servir. Isso é o orgulho, é a pessoa que anda através do seu próprio ego, mas nós não caminhamos como o nosso mestre, que é manso e humilde. Entenda essa verdade, meu irmão. Nós precisamos estar com o Senhor, mas quando insistimos em viver dessa forma, deixando que o orgulho seja o combustível da nossa alma, nos colocamos em uma jornada onde somente Deus nos para. E entenda, Ele vai te parar. É o que Pedro diz, é o que a palavra do Senhor diz: Deus resiste ao soberbo, Ele se opõe aos que vivem assim. Irmãos, entenda, ou você permite que Deus fale ao seu coração e que mostre o seu orgulho, ou você começa a lutar com todas as suas forças para mudar agora, ou terá a mão de Deus no teu peito te parando. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que Ele resiste, Ele para, Ele se opõe ao arrogante, Ele se opõe ao orgulhoso. Enquanto nós caminharmos pelo nosso coração, entenda, você está indo no encontro onde Deus vai ser como uma parede na sua jornada. Porque nós não queremos obedecer à verdade do Senhor, mas há uma bênção para nós, amém, irmãos? Ele recompensa os seus, Ele concede graça aos que vivem não pensando em si mesmo. Ele concede favor imerecido aos que buscam andar como Ele andou. E entenda, só consegue servir de fato os que têm um coração humilde. Assim nada para o meu servir, a minha entrega e a minha devoção. E muitas vezes pensamos, será que isso é verdade? Será que Deus vai dar graça mesmo? Eu queria fechar com vocês algo com que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu estava estudando esse texto e lendo algumas mensagens. Quem já ouviu falar sobre Boaz aí? Boaz na Bíblia. Quem já ouviu? Levante sua mão aí. Você que já ouviu falar sobre Boaz? Boaz está onde, irmãos? Livro de Ruth. A gente pensa, será que é de verdade que Deus se opõe ou que Deus dá graça aos humildes? Porque a gente tem facilidade para crer que Deus ele vai julgar o pecador, mas às vezes nós ficamos meio receosos se Deus vai abençoar os que fazem e vivem da maneira que Ele pede. E aí nós encontramos em Boaz, quando Boaz se encontra com Ruth e Noemi, e ele vê a entrega de Ruth, a entrega humilde de Ruth à sua sogra,
Ele se coloca na posição de servir como resgatador dessa família. Irmão, provavelmente aqueles que estão casados aqui, se eu perguntar, alguém aqui colocou no convite de casamento a citação de Ruth para Noemi. Aonde você for, eu irei. Não é? Uma das citações mais usadas em convite de casamento. Sabe como é que um coração orgulhoso e amargurado faz? Não responde. Tem uma das citações mais lindas de pacto, de entrega, de aliança de Ruth para com Noemi. E no final Noemi diz assim, já que eu estou vendo que você está insistindo em ir, eu vou embora com você, não faz nem assim, obrigado. Mas aí Boaz, vendo a entrega de Ruth, ele se coloca na posição de servir como resgatador dessa família. Mas segundo a lei, tinha outro familiar que tinha o privilégio nessa posição. Então o que Boaz faz? Ele monta um esquema, chama esse outro parente, leva diante dos anciãos e fala assim, olha, você tem que resgatar as terras que era de Ruth, de Noemi. Noemi vai colocar as terras à venda, compra, redime, e você vai ter as posses. E logo essa outra pessoa responde de forma positiva, não, eu quero resgatar. Mas nesse mesmo momento que Boaz faz, olha, resgatando as terras, quem não quer ter posse, né, irmão? Resgatando as terras, você também vai ter que se casar com Ruth. Mas dar filhos a ela para perpetuar o nome do falecido. E aí sabe o que nós encontramos nesse texto? Orgulho e soberba. Na hora que ele fala assim, olha, você vai ter filho, mas vai perpetuar para outro homem, outro nome, outra família. Logo ele começou a pensar, eu vou trabalhar numa terra no qual não será minha, não fará parte da minha herança. E ele diz, isso vai prejudicar o meu nome. Então Boaz se coloca nessa posição. E logo vemos a verdade de Deus diante dos nossos olhos. Aquele que viveu para guardar e proteger o seu nome, teve o seu nome ocultado e esquecido na história. Ninguém sabe o nome do outro. Aquele que queria guardar o seu nome, Deus o ocultou da história. Deus não deixou que a gente conhecesse aquele que quis guardar e eternizar o seu nome. Já o que entregou e não pensou em si mesmo, primeiro ele foi levantado como uma figura de Cristo, como o nosso santo e perfeito resgatador. Em 1 Reis, capítulo 7, 21, quando estamos vendo o fechamento da construção do templo de Salomão, existem duas colunas principais no templo. Um dos nomes da coluna recebe qual nome? Boaz. Um era Jaquim e outro Boaz. Boaz se torna avô do maior rei de Israel, Davi. E em uma graça progressiva, Boaz aparece na genealogia de Jesus Cristo. Encontramos o que o Senhor diz para nós: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E aquele que perder a vida por minha causa, esse achará. Boaz viveu como Pedro ensina, com humildade, não pensando em si. Se entregou pelo outro e teve o seu nome eternizado na história. Já o que viveu para tentar salvar a sua vida, nós não sabemos o nome dele. Só sabemos de alguém que foi soberbo, orgulhoso e que queria perpetuar a sua vida. Entende? Quem tentar viver por salvar a sua vida, os seus desejos, e viver para satisfazer as suas necessidades, esse perderá o viver. Mas aquele que entrega a sua vida como perdida a Jesus, na verdade ganha. Entenda que se hoje podemos celebrar a verdadeira vida, o nascer de novo, a esperança viva e a certeza da eternidade com Deus, foi porque Jesus não pensou em si mesmo, mas se doou por mim e por você. Se entregou até a morte para nos salvar e purificar de todo o pecado e nos chama a viver da mesma forma. Coloque-se de pé no seu lugar, por favor, meu irmão, minha irmã.